Trabalho de Filosofia de 2021. Alunos: Eduardo Cristofoletti, Henrique Diniz, Isabela Rubio e Sofia Moreno. Nono A, professora Ellen Franco. Tema: Decisões responsáveis, pessoas mais saudáveis, realizadas e bem-sucedidas. Mudanças fazem parte da vida. Às vezes, o ambiente que estamos se altera e precisamos nos adaptar a ele. As mudanças ocorrem também dentro da gente e às vezes sentimos necessidade de modificar o mundo exterior. E com elas, devemos aprender a fazer decisões responsáveis para sermos pessoas saudáveis, realizadas e bem-sucedidas. Mudanças podem ser assustadoras e nos confundir. Estamos habituados a procurar o conforto e a estabilidade que elas oferecem, mas transformações também podem ser uma oportunidade de desenvolvimento se soubermos lidar com elas. Quando passamos da infância para a nova fase da adolescência, criamos consciência de que é necessário foco, esforço e persistência para superar adversidades, alcançar objetivos e realizar sonhos através de nossas decisões. A adolescência é um período que se pode ser vivido com leveza e equilíbrio se tivermos cuidado para orientar nossas decisões. Para isso, conhecer as próprias emoções e ser capaz de avaliar se elas estão adequadas às situações é fundamental. Fazer escolhas com responsabilidade é fundamental. Fazer escolhas com responsabilidade é essencial. Um caminho para conseguir isso é diferenciar necessidade de vontade. Aquilo que eu desejo nem sempre é aquilo que eu preciso, e o que eu necessito nem sempre é o que eu quero. Com o tempo, aprendemos que é fundamental pensar nas consequências negativas de nossas escolhas, a médio e a longo prazo. Por exemplo, comer doce sempre que temos vontade pode prejudicar a saúde e ficar na cama pode gerar atrasos comprometedores. Além de tomarmos pequenas decisões, algumas nos afetarão em grande escala, como a escolha do presidente da República. A possibilidade de votar e ser votado é essencial para a democracia. Contudo, há várias outras formas de participação política. Isso é especialmente importante em momentos em que as pessoas não têm direito ao voto e ainda assim conseguem participar da política. Foi o que aconteceu na época da ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985. Além de não promover eleições verdadeiras, o regime perseguiu opositores e críticos, até mesmo com o emprego de violência, tortura e assassinatos. Ou seja, está em nossas mãos decidirmos um ótimo candidato que apresente nossos direitos, consequências. Numa época de uso intenso da internet, novos formatos de textos e personagens passaram a formar a opinião pública. Hoje são muito populares e chamados influenciadores digitais, que se manifestam por meio de posts e vídeos opinativos em redes sociais. Embora muito desses posts e vídeos pareçam que apresentador, influenciador está improvisando, eles normalmente são resultado de uma preparação cuidadosa. Em outras palavras, o influenciador, em geral, segue um roteiro previamente escrito, como faz atores da série ou filmes. Para mantermos nossas atualidades decentes de uma vida saudável e equilibrada, devemos pensar em quem nos influenciar para que as nossas decisões continuem sendo responsáveis. Por que a empatia pode prevenir o bullying? A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Ter empatia não significa sentir a dor do outro, mas reconhecê-la pelo olhar daquele que, de fato, a está sentindo. Está ligada à vontade de compreender e conhecer o outro verdadeiramente, sem julgamento, crítica ou preconceito, conta Cássia Witchoff, psicóloga do Departamento de Saúde Escolar do Colégio Bom Jesus. Quanto mais a capacidade empática for desenvolvida, mais chances há de reconhecer atitudes inadequadas que provocam sofrimento alheio e mudar de comportamento. E é por isso que exercitar a empatia deve ser algo feito já nos primeiros anos de vida da criança.
A psicóloga Cássia Wojcikoff acredita que estimular nas crianças a capacidade de se colocar no lugar do outro, percebendo e se solidarizando ao sofrimento alheio é uma condição necessária para minimizar a ocorrência do bullying. Algumas coisas para ajudar na prevenção do bullying são: seja empático. Reconheça a coerência e a seriedade do que a criança está demonstrando. Veja a situação pelo olhar dela e faça comentários como: eu entendo o que você está sentindo, ou eu também me sinto frustrado quando quero muito uma coisa e não consigo. Perceber que seus sentimentos podem ser compreendidos e validados poderá facilitar a percepção e a compreensão dos sentimentos do outro. Valorize o respeito às diferenças. Colocar-se no lugar do outro fica muito mais fácil quando a criança sabe perceber, entender e respeitar as diferenças. O que muitas pessoas não sabem ou preferem ignorar é o fato de que colhemos o que plantamos. Sendo assim, o que vivemos hoje é tão somente o reflexo de nossas decisões passadas. Não estou aqui afirmando que somos 100% responsáveis pela nossa história e pela atual situação de nossas vidas. Existem fatores externos que agem exercendo forte influência sobre nossas decisões, como os fatores naturais, uma doença inesperada, uma morte de um parente querido, e etc. E os fatores não naturais, um acidente causado por um terceiro, um assalto e outros muitos, que podem influenciar nas nossas atitudes. Ainda assim, nossa parcela de responsabilidade sobre nossas decisões acaba sendo muito grande. Cada um de nós é, de alguma forma, responsável por muitas das malezas que assolam nossa sociedade, através da omissão de um socorro até o descaso com as eleições. Seja lá qual for a nossa decisão, ela acaba influenciando a vida de outra pessoa que muitas vezes nós nem conhecemos. São comuns reportagens em revistas de negócios que destacam a empatia como sendo o comportamento mais valorizado pelo mercado de trabalho. Mas o que é empatia? A empatia é a habilidade de se colocar no lugar de outra pessoa e compreender o que ela pensa e sente. E por que a empatia é tão importante no nosso trabalho? Você já passou pela situação de um vendedor explicar especificações técnicas de um computador e você não entender nada do que ele fala? Agora, pense em um vendedor que consegue compreender suas reais necessidades e oferecer um computador com a configuração exata da qual você precisa. É um mundo ideal, não é? Agora tome cuidado para não confundir empatia com simpatia. Ser simpático é ser agradável, educado, gentil, cordial, amistoso. Ser empático é escutar as pessoas com atenção, compreender seus pontos de vista, estar aberto e receptivo aos sentimentos que surgem e oferecer suporte e apoio sincero. Para ser bem-sucedido no trabalho e relações pessoais, ser simpático é importante. Ser empático é absolutamente necessário. A empatia possui origens biológicas. O neurocientista italiano Giacomo Rizzolatti, da Universidade de Parma, descobriu que quando nós observamos alguém fazer algo, ativamos em nosso cérebro as mesmas áreas da pessoa que praticou a ação.
Por exemplo, quando uma pessoa executa movimentos com a mão, ativa no cérebro neurônios da área motora. Quando uma pessoa apenas observa outra movimentar as mãos, ela também ativa a mesma região cerebral, como se ela própria estivesse movimentando as mãos. Esses neurônios que possuem a capacidade de imitar a reação dos outros são chamados de neurônio espelho. E por isso que quando você vê alguém bocejando, muitas vezes você sente vontade de bocejar. Os neurônios espelhos nos permitem ter empatia com alguém e espelhar seus sentimentos, fazendo-nos sentir emoções similares. Esse efeito é chamado de contágio emocional. Uma pessoa com raiva pode despertar raiva em outras pessoas, e é por isso que ouvimos dizer que violência gera violência. Uma pessoa triste pode entristecer as pessoas ao redor, assim como uma pessoa alegre pode alegrar todo o ambiente. Um ato amoroso pode despertar amor em outras pessoas. E é por isso que também se diz que a gentileza gera gentileza. Diminuição da ansiedade e melhora da autoestima. Esse trabalho é apresentado pelas alunas Anita, Daniela, Lívia e Roberta. Nos dias atuais, saúde mental se tornou um tópico muito discutido pelas pessoas, principalmente depois da pandemia de Covid-19. Os seres humanos são seres sociais e precisam de outras pessoas para se sentirem felizes e completos. Por isso, o isolamento social aumentou o risco do desenvolvimento de transtornos mentais como depressão e ansiedade, já que dificultou a socialização. Mas o que é a ansiedade? Não estamos falando da emoção que sentimos antes de fazer algo empolgante, que causa nervosismo. Estamos falando do transtorno de ansiedade, que pode ser descrito como uma preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Alguns sintomas que podem ocorrer são frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. A ansiedade é uma emoção da família do medo. O medo é uma emoção que está associada à ideia de risco, de perigo. Quem sente medo interpreta um evento como uma ameaça e, por isso, sente não ter controle sobre o que pode ocorrer. Isso pode provocar um movimento de fuga para voltar ao estado de segurança. No esquema a seguir, apresentamos 3 estados fundamentais do medo. Aí aqui pode ver. A preocupação é um estado de intensidade baixa, caracterizado por períodos de pensamentos persistentes de que algo ruim pode acontecer. A ansiedade é um estado de medo de intensidade moderada, provocado pela incerteza da capacidade de enfrentar alguma situação que já esteja ocorrendo ou que está perto de ocorrer. Desespero é um estado de medo de grande intensidade produzido pela sensação de incapacidade de evitar que algo ruim aconteça. De distorção. Se nossos pensamentos podem estruturar emoções desagradáveis e inadequadas, por que continuamos com eles? Há vários motivos. Um deles é, muitas vezes não percebemos o que estamos pensando. Outro motivo é que, mesmo percebendo esses pensamentos, não nos damos conta de quanto eles estão influenciando nossas emoções e comportamentos. Quando nos habituamos a ver o mundo como uma determinada forma, passamos a distorcer as nossas percepções e tendemos a cair sempre nas mesmas armadilhas do pensamento. A autoestima é uma avaliação positiva ou negativa que uma pessoa faz de si mesma em algum grau a partir de emoções, ações, crenças, comportamentos ou qualquer outro tipo de conhecimento próprio. A autoestima, ou valor dado a cada pessoa por si mesma, é fundamental para o bem-estar mental e físico de qualquer pessoa, já que a aceitação de si mesmo se reflete em cada aspecto da vida. Assim, a percepção de nós mesmos a partir de nossos modos de agir e pensar é o que gera o sentimento de inferioridade ou superioridade, autocrática, autocensura, narcisismo ou egoísmo. Todas essas características influenciam diretamente nossas experiências, no bem-estar e na nossa qualidade de vida. A permanência dentro de casa por longos períodos, saída só para o mercado, medo de perder o emprego ou de ficar doente, mudanças nas rotinas, essas são algumas das características e sensações do período de pandemia. Inevitavelmente, elas provocaram ou ampliaram questões já existentes, como aquelas relacionadas à autoestima.